Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? É o Fabiano. Vamos estar falando um pouquinho hoje sobre a parte de rúbricas dentro do INDP, né? Falar um pouquinho sobre as configurações da rúbricas, como as coisas operam ali dentro. Então, criar a rúbrica, a tributação, a configuração para exportar para a contabilidade, para quem usa o contábil Millennium da DataSempro, como fazer um agendamento, né? O agendamento é muito fundamental, principalmente na questão de deixar mais automatizado o processo de folha de vocês. E com isso, vocês ganham tempo na hora que for fazer cálculos. Como é que vocês podem também fazer uma verificação simples desse cálculo, como o sistema está chegando nele, como é que está sendo feita também a tributação das rubricas no momento do cálculo. Então, são coisas que são bem interessantes, né? Alguns relatórios que vocês podem usar para ver a questão tanto do cálculo quanto de médias e qual o evento que a gente tem que tomar cuidado de envio para o E-Social sempre que a gente operar, né, mexer em rúbricas. Claro, nem tudo que for alterado numa rúbrica há uma necessidade de ser enviado para dentro do E-Social. Mas algumas informações, sim, à medida que vocês alteram na rubrica, vocês vão precisar fazer essa transmissão para dentro do E-Social. Falando ainda um pouquinho de rúbricas, dentro do sistema ali, quando vocês entram dentro de uma rubrica, ali embaixo tem um botão que é o restaurar eventos. A gente sempre ressalva, né, tome muito cuidado com esse botão de restaurar eventos. Por que tomar cuidado com o botão de restaurar eventos? Porque a partir do momento que vocês clicam nesse botão, o que vocês estão dizendo para o sistema, né? Eu quero transformar a minha rubrica no padrão que é da DataSempro. Então, vamos supor que vocês foram lá e mexeram na fórmula da rubrica para ela pagar em dias. Aí, depois de um tempo, vocês foram lá e resolveram restaurar essa rubrica para o padrão da DataSempro. Essa rubrica, ela vai, por exemplo, vamos supor que em vez de dias, ela é horas. Aí ela passa a ser horas. Ah, vai dar problema? Não, o que está calculado, né? Está pago, não tem problema nenhum. Porém, se vocês tentarem tirar um relatório para trás, né? O que vai acontecer na hora de montar esse relatório? Essa rubrica ela vai ser identificada com a configuração atual. Então, ela vai entender que essa rubrica agora ela está como horas. Então, na hora de imprimir um olerite, uma folha analítica, um resumo geral, ou algo que seja desse gênero, vai ficar um pouco estranho, porque parece que aquela rubrica não era o que foi pago na época. E realmente não foi, porque alguém foi lá e restaurou ela e tornou um dado original da DataSempro. Então, por isso que a opção de restaurar ela tem que ser usada em contato com o suporte, tá? Evitem utilizar essa opção ali. Vocês podem restaurar as rubricas por dois caminhos, né? Dentro da rubrica, como mostra nessa imagem ali, e também por um outro caminho, né? Vou abrir o sistema aqui para demonstrar um pouquinho para vocês. Então aqui dentro de configurações aqui, ó, se vocês entrarem em eventos e rúbricas, tá? Então, por exemplo, ó, vou entrar aqui nessa rubrica de horas de salário normal, rubrica número 1, tá? Então ela aqui tem uma fórmula, né? Então vamos supor que eu vim aqui, depois a gente vai falar um pouquinho das fórmulas, né? Mudei a fórmula dela, mudei a entrada dela para percentual, por exemplo, e gravei. O sistema vai permitir que eu faça essa gravação. Quando a gente entrar numa rubrica, o que vai acontecer, né? Pode ver que começou a piscar em amarelo aqui, ó, uns alertas para nós, aqui e aqui. Por que ele está piscando isso? Ele está dizendo, ele está tentando informar para vocês que, ó, essa rubrica que você está mexendo, ela foi alterada, tá? Ela não está mais no padrão que quando o sistema foi, quando a base de dados foi criada, né? Ou pela programação foi alterada. Então, tanto que se vocês pararem o mouse em cima da setinha amarela ali, ó, ele vai pegar, ó, e vai dizer para vocês o que que era. O campo entrada está diferente da carga padrão de evento. Padrão horas, alterado para percentual. A mesma coisa se a gente parar o mouse em cima da fórmula. Ele vai dizer como é que era a fórmula antiga e como é que está a fórmula nova. Então, sempre que tiver piscando algo em amarelo numa rubrica de vocês, pode ter certeza que ela não segue mais um padrão nosso. Mas como eu estava citando naquele exemplo, né, vamos supor que a gente foi lá, eu quis alterar essa rubrica para percentual, eu quis alterar a fórmula dela e vim usando ela em folhas tranquilamente. Aí, um belo dia, alguém simplesmente chega aqui e resolve restaurar a rubrica. Ele vai pegar aqui e vai gerar uma restauração da rubrica. Vai até pedir a senha do master para poder fazer a restauração, né? Mais um gatilho de segurança. Aí ele vai perguntar o que precisa ser restaurado. Se é tudo ou apenas algum item. Vocês podem desmarcar, por exemplo, eu não quero restaurar a entrada, eu não quero restaurar alguma situação. Ou, se deixar tudo ali, ele vai acabar restaurando tudo, né? Então, vou dar um concordar. E aí, o que vai acontecer? Ó, a rubrica voltou a ser horas. Então, por isso tem que tomar cuidado, porque o que vai acontecer? Como eu disse, o que está pago, né? Não tem problema. Só que na hora que vocês gerarem alguma informação para trás, né? Aquele evento, em vez de aparecer lá como percentual, ele vai aparecer como horas. Aí vai ficar meio estranho, né? Imagina um percentual diferente, né?
está prestando em horas. Ou o mais agravante ainda, se pegar e voltar para trás e tentar recalcular a folha, né? Ainda vai mudar até mesmo os valores, porque a rubrica já não bate. Pode ser feito? Pode, tanto que está ali disponível para ser utilizado, né? Mas sempre utilizando o bom senso. Na dúvida, entre em contato com o suporte e questiona, tá? Outro caminho também que vocês poderiam estar fazendo essa restauração, né? É vir aqui em restaurar dados originais, tá? Aqui também tem a opção de restaurar as rubricas. Então vocês podem vir aqui, ó, e fazer uma restaurações. Então são dois caminhos que tem, só que esse aqui é mais agravante ainda, porque esse aqui restaura todas de uma vez só. Então ele não vai restaurar apenas aquela rubrica ali, né? Ele vai acabar restaurando todo mundo. Quer mexer em restauração? Sempre liga para nós. Um exemplo, ó, se eu entrar aqui em eventos e rúbricas, né? Eu posso vir aqui e mandar exportar essa minha tela no Excel. Quando eu fizer isso, ele vai me gerar um Excel, deixa ele carregar aqui, ó, e aí ele vai me dizer, ó, o código da rubrica, o que ela é, qual é a fórmula. Então, se precisar, eu posso até encaminhar isso para vocês, né? Assim como o suporte, no caso, ele pode encaminhar para vocês essa informação. Então, precisou de uma... Ah, Fabiano, eu quero comparar as minhas rubricas com as de vocês. Tem como? Tem. Essa é uma alternativa. A gente disponibilizar esse Excel para vocês, e aí, mediante esse Excel, vocês poderem fazer algumas verificações, né? Antes de sair restaurando, que é muito mais perigoso. Uma pergunta que muito cai no suporte também, né? Ah, Fabiano, foi criada uma rubrica nova e eu não recebi essa rubrica. E agora, quando saiu do empréstimo, então foi criado lá, por exemplo, a 261. Quando foi criada a rubrica 261, ela foi criada pela programação, né? Mas por que quando eu atualizei o sistema, ele simplesmente não criou a rubrica para mim? Aí vamos supor que eu fui lá, em algum momento da vida, né? Criei para vocês uma rubrica no lugar da 261. Hoje, o sistema tem algumas travas, tá? Quando vocês tentam criar uma rubrica nova, ele cria com uma numeração de 5.000 para cima. Mas, antigamente, isso não tinha essa trava. Então, eu podia criar rubricas com uma numeração mais baixa. Ah, o que que acontece? Então, por exemplo, pode acontecer do Fabiano ter uma base antiga e a 261 está sendo utilizada para alguma outra situação. E aí, por isso que ele não saiu criando automaticamente em algumas bases, tá? Então, por isso que o sistema meio que evita criar uma rubrica de forma sozinha, sem ter um aval de alguém assistindo o que está acontecendo. Porque garante que não vai ter uma alteração de uma rubrica que já estamos usando. Vamos supor, a rubrica 261, que foi uma das recentes a ser criadas, ela foi desenvolvida para ser a questão do empréstimo consignado, né? Então vamos supor que daí, sei lá, alguém usa aquela rubrica para fazer um pagamento de prêmio. Aí o sistema simplesmente vai lá e substitui aquela rubrica para ser o empréstimo consignado da pessoa. Tu imagina essa pessoa gerando um relatório para trás, ou um olerite do mês anterior, as informações já não vão bater mais. Porque agora aquela rubrica, que era um provento, passou a ser um desconto com o nome de empréstimo. Por isso que quando sai uma rubrica nova, a gente evita do sistema fazer de forma automática essa criação da rubrica, tá? Ele sempre tenta validar e acaba preferindo uma intervenção junto ao suporte ou o manual do cliente para poder estar recebendo essa alteração, para não ter esse tipo de surpresa. Além disso, né, vamos falar então da criação de rubricas, né? Como é que se cria uma rubrica dentro do NDP, tá? O objetivo aqui não é que vocês saiam fazendo fórmulas, mas só para dar um conhecimento geral para vocês, quando vocês tiverem curiosidade de criar uma rubrica, saber como funciona essa criação. Então, como é que a gente faz para criar uma rubrica? Vamos abrir na prática. A gente vai lá no menu Configurações, Eventos e Rúbricas, e vamos clicar no botão Incluir. Então ele já vai dar uma sugestão de um próximo número que está liberado, pode ver que já veio uma numeração de 5.000 para cima. Então aqui no lado vocês vão colocar uma descrição, né, um nome para essa rubrica, uma fórmula de identificar ela, a data de ativação, porque essa rubrica vai ter que ser enviada para dentro do e-social. Caso vocês tenham uma rubrica que não queiram mais correr o risco de usar numa folha de pagamento, vocês podem colocar uma data de inativação. Aí aqui vocês vão dizer como é que é essa rubrica, se ela é um evento nenhum, provento e desconto. O que seria um evento nenhum? O evento nenhum é aquele evento que ele está dentro da folha, mas ele está escondido. Vocês não conseguem visualizar o valor dele propriamente olhando para a folha de pagamento ou tirando um relatório. Ele é usado por caso de um desconto de FGTS, para algumas situações que alguns clientes precisam pagar algumas situações, ele também é utilizado, né? E também dá para criar um evento então de provento ou de desconto. E aqui é a entrada também é muito importante, para a gente dizer como é que vai funcionar. Lá quando a gente vai fazer o cálculo da folha, a gente tem a referência. Quando é uma rubrica que calcula, vamos dizer assim, sozinha, ela sempre vai ser em unidade. E daí o sistema entende que a fórmula ali vai se resolver sozinho. Por exemplo, o evento de salário, o evento 15 padrão, ele é unidade. Por quê? Porque o sistema tem uma fórmula que vai fazer essa verificação. Ah, Fabiano, estou criando uma rubrica para pagamento. Vocês vêm aqui e colocam que é
horas. Ah, eu estou criando uma que é percentual. Coloca em percentual. De acordo com a informação que vocês precisam, vocês vão jogando aqui. Isso é muito importante, principalmente para a questão de agendamento depois. Aqui é a sigla que vai aparecer lá no Olerite. E aqui se um evento é automático ou imprime referência de saída. Isso que é bem interessante, tá? O automático, né? O automático eu vou dizer para vocês assim, ó. Evitem, ou melhor, não usem. Por que não usar um evento automático? Né? Quando vocês clicam nessa opção automático, aí começa uma bagunça no sistema. Como se uma bagunça? A partir do momento que você diz que aquele evento é automático, ele vai começar a aparecer em todas as folhas de pagamento, a não ser que você crie na fórmula gatilhos para ela não aparecer em determinados processamentos. Então, Fabiano, mas eu quero que essa rubrica saia na minha folha de pagamento. Agendamento. Então, usa agendamento. O suporte, em algumas ocasiões, até pode criar um evento automático para vocês. Mas eu recomendo que evitem de criar um evento automático por conta própria para esse tipo de situação. Porque, em primeiro lugar, como eu citei, se não criar um validador na fórmula, ele vai sair aparecendo em qualquer lugar. Aí já começa um problema para nós, né? E daí esse evento vai estar brotando em folha que não quer. Imagina, criou um evento para pagar um desconto de falta, por exemplo. Vai sair em férias, vai sair em 10º, folhas que a gente não quer que ele saia. Por quê? Porque ele está automático, ele está dizendo que é para sair em qualquer folha. Então, por isso tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E, em segundo lugar, ele afeta a ordem de processamento. Como assim a ordem de processamento? Sim, o sistema ele tem uma ordem de fazer cálculos para poder descontar INSS, imposto de renda, pensão, FGTS. A partir do momento que você coloca uma rubrica como automático, o que você está dizendo para o sistema? Ó, eu quero que essa rubrica apareça sempre. Ok. Só que o sistema vai olhar, eu não sei onde é que essa rubrica fica. O que ele faz? Ele joga na última posição. Por jogar na última posição, ele acaba não calculando de forma correta, às vezes, o INSS. Ele mostra que está tributando o INSS, olha só que legal, né? O FGTS, mas o cálculo, como o cálculo do INSS e do FGTS estão ocorrendo acima dele, e o evento está abaixo, ele não vai entrar na matemática. Então, por isso que a opção de automático, ela deve ser extremamente evitada. Se precisar usar automático, peçam para o suporte, e o suporte vai analisar essa necessidade ou não. Em 99% dos casos, um agendamento resolve tudo. Aqui nós temos a opção de imprimir a referência de saída, né? Então ele vai imprimir lá, por exemplo, um evento de unidade. Ele vai imprimir um U, que é uma unidade, tá? Ou se forem horas, ele vai botar horas ali, a quantidade digitada na referência e o H de horas ali, né? E para isso que serve. Quando a gente está informando em horas, ele vai habilitar mais 2 campos. Se a gente quer converter a referência para horas, né? Porque ele trabalha com centesimal, ou quer informar a referência em horas também. Então pode ser usado essas 2 opções ali. Aqui pertence ao grupo, né, para dizer se ele é para o grupo de salário, mas uma questão de organização visual. E aqui embaixo vocês vão poder criar a fórmula, que a mágica acontece, né? Então aqui vocês vão poder definir uma fórmula para dentro do sistema. Basta vocês entrar em contato conosco e dizer como é que vocês chegam no valor que vocês precisam. Fabiano, a partir daí, a gente consegue elaborar fórmulas. Dentro do sistema, se vocês forem olhar aqui, ó, a gente tem diversos tipos de variáveis para poder criar fórmula. Então vocês podem conhecer todas as fórmulas, todas as variáveis, olhando por aqui. Então aqui você já consegue ter um padrão, uma noção do que vai pagar cada coisa, o que não vai pagar, buscar alguma informação também, dá para digitar aqui em cima. Então olha só, olha a quantidade de coisa que tem para poder usar numa fórmula. Então, por exemplo, Fabiano, eu quero pegar o salário e pagar um percentual em cima do salário. Vai lá e coloca aqui, ó, salário, que é o F4, divide por 100 e bota a referência em percentual, que é o percentual informado, ele vai pagar por cima do salário. Fabiano, eu preciso criar um validador. Se o funcionário está em férias, vai pagar proporcional. Opa, então vamos ter que criar um C. Não dá para criar não. C, abre e fecha 2 aqui, 2 casas, né? Porque são 2. Então vamos botar aqui, ó. Se o F25, que é férias, for maior que 0, ele vai pagar o salário, o 10% ali, o percentual que eu informar integral. Desculpa, se tiver em férias, aí não vai ser integral, né? Tá com férias, aí ele vai ser proporcional. Então eu tenho que pegar esse valor, isolar ele em parênteses. Imagina, é quase igual um Excel. Ó. Vou isolar em parênteses, vou mandar dividir por 30 vezes, né, a quantidade de dias, que é o F50 menos F25, para ele poder contar os dias úteis. Não está em férias, aí vai pagar integral. Aí ele vai pagar a fórmula como se fosse original. Então são coisinhas assim que vocês podem ir criando ali. Mas isso é meio complexo. Claro, isso aqui já está usando uma função a mais. Mas tem vários tipos de recurso. Por exemplo, quando é férias é um pouco diferente. Quando a gente vai fazer uma média, por exemplo, a gente vai usar o CPA, que é o calculado no período aquisitivo, por exemplo. Ou então, Fabiano, eu quero pegar a referência. Eu vou pegar o LPA, que é o lançado no período aquisitivo. Então, por exemplo, eu quero pegar uma média de um evento que foi de média de comissão, um exemplo.
Então eu vou botar o CPA e vou dizer para o sistema, olha só que legal, que aqui embaixo, ó, ele já vai meio que dizendo para nós o que tem que ser digitado ali, o que ele espera de informações, né? Então, ó, ele quer saber qual é o evento. Ah, o evento é o 50. O que seria esse tipo? Se é férias fechadas ou proporcional? Ah, são férias fechadas. Vou botar entre aspas aqui, férias fechadas. O que é o processamento? Ah, eu quero escolher só algum, só quando esse evento for usado em determinadas folhas. Ou não me interessa isso, então não preciso colocar nada. E tem a lotação, se é para pegar lotações diferentes ou não. Se não precisa colocar mais nada, aí eu já posso encerrar minha fórmula por aqui mesmo. Então, o que eu estou dizendo nesse momento, nessa fórmula? Ó, sistema, eu quero que você analise o período aquisitivo desse funcionário, quanto ele recebeu na verba 50 nas férias fechadas dele. Ah, mas e se for proporcional? Aí não pode ser um F, tem que ser um P. Mas tudo isso que eu estou passando para vocês, ou falando, estão dentro desse mini manual que tem aqui. Ó. Se vocês procurar aqui, ó, CPA, então vai ter ali, ó, retorna o valor calculado. Então ele vai estar ali, ó, calculado proporcional, calculado fechado, calculado dobro, ou qualquer tipo de período aquisitivo. Então tudo isso que eu estou colocando ali está dentro de uma fórmula. Então tudo pode, por isso que eu digo que o sistema ele é bem aberto, né? Ele pode ser personalizado de acordo com as informações. Então precisou fazer alguma alteração, alguma coisa assim, a gente consegue mexer de uma forma mais interativa, né? Por isso que o suporte muitas vezes consegue resolver situações em fórmulas, porque aí vai ter essa facilidade, né? Aqui do lado, a gente tem uma fórmula de referência de saída. O que é uma fórmula de referência de saída? Quando eu imprimir meu contra-cheque, eu quero que ele mostre uma informação diferente na referência. Um exemplo, esse evento aqui está em percentual, né? Então, vamos supor que eu fui lá na hora de fazer o cálculo e botei 10. Aí ele vai pegar e vai botar na referência lá, percentual 10. Ah, Fabiano, mas eu não quero que saia 10, eu quero que saia a quantidade de dias, 30 dias. Então eu posso vir aqui e dizer um F50. E aí o que vai acontecer? Ele vai sair lá a quantidade de dias, vai sair 30. Por exemplo, no mês comercial, né, normal. Então ele vai poder fazer isso. Então é uma maneira também de manipular como as informações serão impressas dentro do sistema. Então todos os eventos, todas as rubricas, a grande maioria ali dentro do sistema, né, vamos dizer assim, quase todas, existem fórmulas para poder chegar nos valores, tá? Claro, como eu disse, vocês não são obrigados a decorar tudo isso, mas isso aqui é só para ter uma noção. Por exemplo, eu estou fazendo um cálculo e eu quero pegar uma resposta que já foi paga numa outra rubrica. Então, eu quero pegar o que foi pago na rubrica 98. Eu posso vir aqui, ó, e dizer para o sistema R, de resposta, evento 98. Aí o sistema vai fazer o quê? Ele vai pegar a resposta que foi pago lá no evento 98. Obviamente que esteja dentro da mesma folha, porque o R está olhando dentro do mesmo cálculo. Se precisar pegar em cálculos diferentes ou algo assim, tem como criar gatilhos também para poder pegar isso, tá? Então, se precisar, sabe que dá para fazer também esse tipo de opção. Então, fórmula, dá para criar N tipos de fórmulas, né? Basta vocês quiserem. Um pouquinho antes de continuar aqui a explicação da tela, por exemplo, aqui, se a gente pegar o evento de salário, ó, vou modificar ele. Tem uma fórmula lá dentro que ele faz mais ou menos aquilo que eu estava falando para vocês. Ó. Ele valida se tem férias ou afastamento, se tiver ele vai pagar proporcional, senão ele vai pagar integral se o funcionário já tiver um mês cheio de direito. Então são coisas que estão dentro da fórmula, depois a gente vai mostrar no cálculo lá também na prática, para vocês verem essas fórmulas funcionando. Né? Então são maneiras que vocês têm de ter um controle ou não das fórmulas. Como eu disse, né? Claro, à medida da curiosidade de vocês vão aprendendo, porque qual é a dica que eu dou de começo, né? Até para quem quando começa aqui no suporte, né? É tentar primeiro saber quem é cada F. Isso aí já começa uma grande situação. Então, por exemplo, o que é um F25, um F31? Entra aqui nas variáveis, aqui, ó, e vê o que é quem, né? A F25, dias de férias dentro da competência. Já começa a saber como é que funcionam as informações. Porque a partir do momento que você começa a saber o que é cada F, vai ficando mais fácil na hora de montar as fórmulas, tá? Por que isso? Quanto mais fórmulas vocês conseguirem colocar no cálculo para pagar de uma maneira mais assertiva, mais automatizado vai ficando a folha de pagamento de vocês. Ou seja, vocês ganham tempo, né? O tempo que vocês estavam calculando, o sistema vai fazendo essas matemáticas para vocês. Deixa eu voltar aqui naquela criação de rubrica que nós estávamos fazendo. A Valdirene, lá tem uma empresa que ficou mais de 6 meses com outra empresa de sistema de folha de pagamento. Não temos os valores desse período. Como pode fazer as médias? Nesse caso, Valdirene, tu tem duas opções. Uma delas, três opções, na verdade. Uma delas, você pode lançar dentro do sistema as folhas do período que falta, incluir as folhas, realmente fazer os cálculos do período. Uma segunda opção é fazer uma exportação por via e-social,
que a gente consegue daí, claro, tem que pegar todos os períodos que foi enviado por E-Social dessa empresa, desde que ela começou, e aí com isso viria todas as rubricas e folhas que foi utilizado, e aí depois essas rubricas que forem importadas dá para poder usar na fazer a média, né, também. Em último caso, na hora que for fazer o cálculo, lançar manualmente o valor, pelo menos desse período que não há folhas, para quando o sistema, vamos dizer assim, quando a roda continuar girando, nas próximas férias você vai estar com o sistema alimentado e aí não vai passar esse trabalho. Então são 3 caminhos que pode ser utilizado nesse tipo de situação, tá? Por que isso, né? Um exemplo aqui, ó. Aproveitar esse gancho. Então, por exemplo, se a gente pegar férias aqui. Então vamos supor aqui que eu pego aqui uma média de hora de férias aqui. Então, dentro da média de férias, eu estou dizendo aqui que eu quero pegar, por exemplo, o evento 98 para fazer uma média de horas extras a 50%. Está lá o evento 98. Mas eu fiz uma importação, ou eu calculei uma folha dentro do sistema, e para o evento 98, além do evento 98, para o evento de 50%, eu tenho uma outra rubrica que paga. Não tem problema, eu posso vir aqui e fazer isso aqui. Ó. E aí, adicionar a outra rubrica que foi criada. Vamos supor que foi criada uma rubrica 5.000. E aí o sistema entende que ele vai ter que olhar tanto a 98 quanto a 5.000 que foi pago. Ah, mas eu posso fazer isso para uma mesma pessoa em folhas? Pode, não tem problema nenhum. Ele vai analisar para aquela pessoa se ela recebeu o evento 98 e o 5.000. E aí ele vai trazer aqueles valores na hora de fazer um cálculo. Então sim, dá para criar também, mesmo com uma importação de folha pelo E-Social, dá para adicionar essas médias ali também se precisar, tá? Então, como a gente estava fazendo aqui, né, criando um evento, depois disso tem o quê? A tributação, né, a guia de incidências. Aqui que vocês vão ter que colocar a tributação para o sistema saber. Você vai descontar o INSS, Imposto de Renda, o FGTS, então vocês vão vir aqui incluir, ó, e vão selecionar as tributações, né? O INSS, Imposto de Renda, o FGTS, então aqui que vocês vão poder colocar essas informações dentro do INDEP. Obviamente, né, se for férias, aí tem uma base para férias, tem base para 10º. Ah, Fabiano, mas eu estou na dúvida da base que eu vou usar. Vou dar uma dica. Vamos supor que vocês estão criando um evento de salário. Tá? Sei lá, para pagar alguma coisa de salário. Ou um evento de férias. O que vocês podem fazer? Pegar um outro evento que já tenha no sistema de vocês e comparar as bases. Por exemplo, esse evento que eu estou fazendo aqui, Fabiano, ele vai pagar uma premiação. Ele tem a mesma base salarial, como se fosse um evento de salário. Está na dúvida de qual base marcar? Vai lá no evento 15, por exemplo, que é o evento de salário, né? Entra nele e analisa as bases que tem. Anota elas, volta lá dentro do cálculo, dentro da forma que vocês estão criando, do evento, da rubrica, né? E adiciona aquelas tributações que vocês anotaram. Por exemplo, 1, 7, 11, e confirma. Depois disso, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que parametrizar para o E-Social, né? Então, o que acontece? Ó, vamos botar aqui que é um provento, então, ó, as bases, e aqui vocês vão colocar também, ó, que ela é um vencimento ou um provento, né, se fosse um desconto, estaria desconto. Tome muito cuidado com a informativa e não informar, tá? O que isso quer dizer para o governo? Quando você coloca uma rúbrica como informativa, ela não vai estar considerando o valor como sendo um pagamento para o funcionário. Ele vai estar só considerando esse valor como uma base para cálculos. Então, uma rubrica informativa com tributações, ela não mexe no líquido do funcionário, nem no bruto, mas ela vira uma rúbrica tributável. Então, por exemplo, essa rubrica que a gente está criando, ele é um provento. Então, é um pagamento. Se é um pagamento, ele vai ser a primeira opção, que é um vencimento, né? O não informar, quer dizer que você nem quer que essa rubrica vá para o social nem vai receber ela, é pior ainda. Então, vocês vão montar aqui um vencimento. E aí vão ter que colocar o tipo de natureza da rubrica. Aí também pode ser aquele exemplo que eu falei, né? De ir ali, basear em cima de uma rubrica que já tem pronta, né? Ou então pesquisar aqui. Vamos supor que eu estivesse pagando hora extra, né? Então você pode vir aqui e digitar extra. E aí ele vai dizer tudo que está relacionado a extra. Ó. Horas extraordinárias. Horas extraordinárias, banco de horas. Então, descanso semanal remunerado. Então pode ver que começou a aparecer informações com relação ao que tem a palavra extra para o E-Social. Essas informações que estão aqui nessa natureza de rubricas, tá? Isso aqui é baseado em cima do layout do próprio E-Social, ou seja, não é uma invenção da DataCentro, tá? Fabiana, é um evento de salário normal. Então, o que vocês fazem? Vem aqui e marcam a primeira opção. Ok. Agora, embaixo, a gente tem que colocar quais são as tributações. Você vai tributar INSS, FGTS. Primeira dica. Tem essa varinha aqui, se vocês clicarem, o sistema vai olhar e vai fazer uma configuração, né? Ele vai dar essa sugestão para vocês aqui. Obviamente que pode ser que essa sugestão não seja a que vocês realmente desejam. Pode acontecer isso, tá? Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem vir aqui e alterar. Mas qual é a dica que eu dou para vocês? O que a gente colocou aqui nessa guia anterior? Ó? INSS, Imposto de Renda e FGTS. Se eu estou dizendo que ela tributa INSS,
imposto de renda e FGTS, aqui para o E-Social, eu também vou ter que dizer que Previdência Social tem que tributar, imposto de renda tem que tributar e FGTS também tem que tributar. Eu preciso manter uma coerência, né? Porque se o sistema está tendo essa informação, quer dizer que o E-Social também tem que receber essa mesma configuração, tá? Então é aqui que vocês vão manter um padrão ali. Então a dica que eu dou, sempre tentam manter uma coerência. O que está na guia de incidência tem que estar na guia de social, ou seja, elas têm que andar junto. Se não botou tributação aqui, cliquei na varinha, mas sugeriu tributação. Opa, mas se eu não botei aqui, então eu também não posso botar aqui. Então eu tenho que vir aqui e botar 00. Eu não quero tributar essa rubrica. Por social também, porque senão o que vai acontecer? Quando vocês forem fechar o totalizador ali dentro do sistema ou a DCTF Web, vai ter diferença em valores. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Para não ter esse tipo de surpresa. Após, nós temos quem? O plano de contas. Então aqui que vocês vão configurar as contas contáveis para depois exportar para dentro da contabilidade, essa rubrica que vocês criaram. Então vocês vão vir aqui em incluir, e aí vão dizer qual é a conta de crédito ou débito para essa rubrica. Depois vão dizer para qual tipo de processamento, se é para todos os processamentos ou só para salário. Vamos supor, essa rubrica que eu estou criando aqui é um prêmio. Só que eu vou usar ela dentro da rescisão e dentro da folha de salário. Como eu estou usando ela em folhas diferentes, eu posso simplesmente dizer, Fabiano, quando for salário, eu quero que ele caia em determinadas contas dentro do meu contábil. Quando for rescisão, eu quero que ele caia em outras contas dentro do contábil. Então dá para fazer isso de forma bem tranquila, tá? Se eu botar todos, aí sim, independente da folha que eu usar, ele vai levar sempre a mesma conta de crédito e débito. Então também é uma opção que vocês podem estar utilizando, tá? Para depois exportar para dentro da contabilidade. Então, isso tudo é uma criação de rubricas dentro do sistema da DataSemple. Assim como vocês estão criando, vocês também poderiam modificar. Então, a gente pode ver, a gente podia criar uma rubrica do zero baseada nas fórmulas. Eu poderia simplesmente vir aqui e alterar também uma rubrica já existente do sistema. Aí vem um problema. Assim como quando você cria uma rubrica também pode ser um problema. Sempre tem que lembrar que as rubricas elas estão sendo usadas por todas as empresas dentro do seu sistema. Ou seja, se eu alterar uma rubrica para essa empresa, eu estou alterando para as demais também. O agendamento tem para todos ou para empresas, aí é mais tranquilo. Mas a configuração de rubricas ela é geral para todas. Então o que eu sempre digo? Eu vou alterar uma rubrica. Pode alterar? Pode. Mas a primeira pergunta tem que fazer, tá, mas em outra empresa, ela também dá problema ou é só nessa? É só nessa. Então não é uma boa ideia mexer nela. Então você cria uma nova, se for o caso, então. Mas não altera essa que já existe. Não, Fabiana, qualquer uma das empresas, do jeito que ela está, não me serve. Eu preciso dela de um padrão diferente. Excelente. Então vamos criar vamos modificar ela mesmo, que aí já vai atender todos de uma vez só. Mas, em alguns casos, não é necessário. Um exemplo clássico, né, que dá muito isso, é essa daqui, ó. Salubridade. Por quê? A insalubridade, por padrão, ela sai sobre o salário mínimo, tá? Pode ver que ela está piscando, ó, ela já está um evento que já foi modificado, tá? Então o que acontece? Ela está olhando o salário mínimo, mas tem algumas convenções que mandam que seja pelo salário contratual, por exemplo. Então eu poderia simplesmente vir aqui e dizer para o sistema, ó, não quero salário mínimo, eu quero que tu use o salário base, F4, e gravo. Resolvi o problema? Resolvi. Mas aí tem uma outra empresa que também tem insalubridade, mas lá pela convenção é pelo salário mínimo. O que vai acontecer quando eu calcular essa outra empresa? O cálculo vai ficar incorreto, porque ele vai usar como salário básico, como sendo o cálculo. Então, numa situação assim, o ideal é criar uma outra rubrica para pagar com 10 salário base. E aí, no agendamento, pode se parametrizar para não ter esse tipo de dor de cabeça. Então, sempre tem que tomar cuidado com relação a isso, tá? Pode alterar? Pode. Mas sempre tem que usar o bom senso de o quanto isso vai impactar na folha de vocês. Então fiquem muito atentos com relação a isso, né? Como eu falei ali das bases, se a gente vir aqui, ó, em eventos e rubricas, ó, tem a opção de bases. Então dá para gerar um relatório aqui também delas, né? Que era um analítico por código de rubricas. E aí ele vai me dizer ali, ó, no padrão, né, que sai aqui da DataSemple, o evento de horas normais, quais são as tributações que saem numa base padrão. Então também fica bem legal. Beleza. Dentro do sistema, só para ainda falar um pouquinho de criação de fórmulas, né, existe esse camarada aqui, que são os grupos de cálculo. Isso aqui também tem que tomar muito cuidado na hora de mexer ou restaurar. Por quê? Muitas das matemáticas automáticas, né, aqueles eventos que funcionam de fórmula sozinha ali, eles se baseiam nesses grupos para poder estar trabalhando. Então, eu não posso simplesmente vir aqui e adicionar um evento, assim como eu não posso simplesmente vir aqui e remover um evento. Pode ser que eu esteja prejudicando alguma situação. Um exemplo, ó. Vou pegar aqui pensão, tá?
Sabe quando vocês calculam uma pensão, né, dentro do sistema, ele traz o evento de pensão e ali no evento aparece um sinalzinho de mais. E quando vocês clicam naquele sinal de mais, ele mostra quem é o dependente e qual o valor e percentual, né? Por quê? Porque ele está dentro desse grupo de cálculo. Então, por estar dentro de um grupo de cálculo, o sistema entende o que ele precisa ou não fazer. Então, por isso que os grupos de cálculo são muito importantes, né? Mesma coisa a gente pegar um empréstimo aqui, ó. Então, se a gente pegar aqui, ó, tem os eventos que estão sendo criados por empréstimo. Vou dar um exemplo aquele que eu falei lá no começo. O 261 não foi criado na minha base de dados, porque o 261 eu já usava para uma outra situação. Então, o que aconteceu? O pessoal do suporte foi lá e precisou criar uma nova rubrica para vocês. Aí vai criar 5.000 e alguma coisa lá, como evento de empréstimo. Porém, só criar o evento não basta. Tem que vir aqui dentro do grupo de cálculo e vincular no grupo de cálculo de empréstimo, para o sistema entender que aquela rubrica, quando for feito o desconto, ele tem que abater lá na rotina de empréstimo consignado. Então tem que tomar esse tipo de cuidado. Posso criar uma rubrica? Posso, mas por isso que eu falei que rubricas automáticas são muito perigosas. Elas envolvem muitas coisas na hora de fazer um cálculo. Então, na dúvida, liga para o suporte e pergunta. Agora, coisas mais tranquilas, assim, eu quero criar uma rubrica para pagar uma situação, sinta-se à vontade em mexer. Então, isso é uma criação de fórmulas dentro do sistema. Não é do dia para a noite que sai aprendendo a fazer isso, né? Mas vocês vão vendo que, com a medida que vocês vão tendo a curiosidade, olhar as variáveis ali, né? Como é que o que o sistema está usando para montar as matemáticas aqui, ó. Conhecer essas variáveis vai dando ideia na hora de vocês montarem uma fórmula. Então, isso que faz explodir a mente na hora de tentar criar algo dentro do sistema, tá? Então, fica essa dica aqui, né, para criar essas fórmulas ali dentro do sistema. Beleza, mas nada adianta de criar essas rubricas todas, né, se na hora que eu for fazer uma folha de pagamento eu tenho que estar lançando na mão as rubricas, ou tenho que estar lembrando a numeração delas. Para isso, a gente tem o agendamento. Então, dentro do agendamento, vocês podem parametrizar a folha de vocês para chegar a um ponto que vocês vão usar uma opção de calcular lá e calcular todas ao mesmo tempo. Então, como é que faz para agendar um evento? Tem dois caminhos, tá? Tem um por dentro do colaborador e tem um por fora, que daí também dá para fazer a mesma coisa. Então, vamos mostrar um por fora, que aí vai ser de forma geral aqui, ó. Vamos vir aqui em configurações, agendamento de eventos. Vamos botar a senha do master, porque é ele que administra essa parte aqui também, né? Então a gente pode agendar rubricas. Numa base padrão, tá? Já vai sair com vários agendamentos para vocês, tá? Então, por exemplo, para rescisão, olha a quantidade de rubricas que já saem pré-programadas do sistema, uma base padrão, né? Então aqui, por quê? Porque dependendo do tipo de rescisão, ele vai começar a trazer agendamento. Ah, Fabiano, mas no meu sistema não traz nada. Então, de repente, alguém já foi aqui e já bagunçou esse agendamento. Qual é a dica que eu dou? Vai parametrizando aos poucos. Toda vez que você for fazer uma folha, vê qual é aquelas rubricas que sempre aparece, que você sempre tem que utilizar numa folha, né? Que sempre tem que estar usando uma rescisão, numas férias, ou num cálculo, e vem aqui e parametriza. Como é que funciona isso? Clica no botão incluir, aí seleciona qual é a rubrica lá que vocês criaram lá, né? Vamos pegar aqui, ó. Uma das últimas ali, ó. Foi feito um ajuda à alimentação, por exemplo. Vou selecionar essa rubrica, a entrada dela está em valor. Como está a entrada em valor, eu já não vou colocar nada, né? Porque eu não quero que essa informação vai sair assim. Ou então, não, eu quero que já saia sempre fixo R$100 quando que é a ajuda de alimentação aqui para todo mundo. Ok. Ela vai ser permanente? O que é o permanente? Em quais meses sempre que ela tem que aparecer? Não, em todos os meses. Por exemplo, se fosse uma rubrica que eu tivesse que pagar só em alguns meses específicos, eu poderia vir aqui, ó, marcar só os meses que eu quero. É uma alternativa também. Não, Fabiano, essa rubrica ela vai ser só temporário. É porque a gente sei lá, a gente esqueceu de pagar uma alimentação por um tempo para os funcionários aqui, então por 2 ou 3 meses a gente tem que pagar essa rubrica para eles. Nesse caso, usa o temporário, que aí bota quando começa e quando termina, que aí o sistema entende que depois disso não há mais pagamento disso. E qualquer coisa antes disso também não deve aparecer essa informação, tá? Aqui vocês vão poder botar os tipos de trabalhador, né? Para quais pessoas essa rubrica precisa ser agendada? Para os empregados, para o contribuinte individual, para o bolsista. Então eu posso ir marcando as opções que eu quero aqui. Se eu quiser determinar para uma categoria específica, eu também posso. Eu posso dizer se é para os aposentados ou não. Para qual tipo de folha que eu quero ali de salário, né? Se é semanal, quinzenal. Qual o tipo de processamento? Isso aqui é muito importante, hein, na hora de fazer um agendamento, porque olha só como vem, nem todos. Então, se eu agendar essa ajuda de alimentação aqui e botar só empregados e der um gravar, já temos um problema. Por quê? Essa rubrica vai sair em folha de adiantamento de décimo final, rescisão, férias. Por quê? Porque eu não disse qual é o tipo de processamento. Se é uma rubrica para sair em tudo, beleza. Agora, se não é, eu tenho que vir aqui e dizer para qual folha que eu quero.
E aí, ó, e o tipo de folha também, semanal, quinzenal, se eu precisar, não é obrigatório. E se é para só algum tipo de afastamento específico, também posso criar até esse tipo de gatilho, tá? Se eu botar, por exemplo, rescisão, olha só o que vai acontecer. Ele vai me habilitar mais opções aqui embaixo, porque daí eu vou poder informar qual o tipo de indicativa de rescisão, se é do empregado ou do empregador, qual causa de rescisão, se é com, sem justa causa, acordo entre as partes, qual tipo de aviso, se é para aviso trabalhado, indenizado, por quanto tempo de trabalho, se o funcionário trabalha mais de 12 meses ou menos de 12 meses, porque daí vocês conseguem parametrizar a rubrica da maneira que vocês querem na hora do cálculo. Imagina que facilidade, né? Chegar na hora de fazer um cálculo de uma folha e, vamos dizer assim, 99% do que você precisa pagar já estão ali. Basta vocês ajeitarem uma ou outra rubricas ali. Isso se já não estiver importando de um ponto ainda, que aí vai trazer 100% das folhas já meio encaminhadas. Além disso, tem outros gatilhos que vocês podem fazer. Ó. Vocês também podem determinar se é para uma empresa específica ou para mais de uma empresa. Vocês podem vir aqui no F4 e marcar as empresas que vocês desejam, tá? Assim como vocês, aí claro, pode ver que desabilitou vários gatilhos, porque a partir do momento que eu seleciono para várias empresas, não tem como ele filtrar para algumas situações. Mas vamos supor, não, Fabiana, é só para a empresa modelo mesmo. E ainda eu posso criar outras regras, ó, só por filiais, por cargo, por centro de custo, por sindicato, por localização. Então eu consigo criar alguns gatilhos. Ah, Fabiano, essa rubrica aqui de ajuda de alimentação são só para funcionários mais antigos. Então eu posso vir aqui no F4 e marcar só quem são essas pessoas. Ó, eu tenho até como filtrar ali as datas, ó, para poder ver quem é que eu quero marcar ou não. E aí eu marco essas pessoas, e aí só aquelas pessoas vão receber aquela rubrica que eu estou agendando. Olha que facilidade, né? Imagina na hora que for fazer um cálculo, né? Boa parte da folha já vem pré-programada, isso ajuda bastante. Então, por isso que o agendamento é uma ferramenta bem poderosa. Então, tá com dúvida também na hora de agendar? Liga para nós, que aí a gente ajuda também nessa questão de parametrização dos agendamentos. A Norma falou, né? A rúbrica 261 vai ser a de empréstimo ou vai mudar? No padrão, hoje, ela é a 261, é a rúbrica do empréstimo consignado, tá? Mas em bases antigas, pode ser que a 261 seja para alguma outra coisa. E aí, por isso que se cria uma rúbrica nova. Mas, se você começasse uma base hoje do zero, por exemplo, é a 261. Ou se ela nunca foi usada a 261, ela vai ser a 261, tá? Então tem todo esse poder do agendamento aqui dentro do sistema, tá? Recomendo muito que vocês usem. Lá na base de conhecimento da DataCentro também tem como ter acesso a essa questão do agendamento, né? Então, se precisar, pode olhar lá também a base de conhecimento, tá? Beleza. Criamos fórmulas e mexemos em bases. Como é que a gente pode fazer uma conferência disso na hora que a gente estiver calculando, por exemplo, né? Lá dentro do cálculo tem ferramentas poderosas que podem ajudar vocês a verificar esses valores. Vamos entrar aqui num cálculo aqui, ó. Bom, então a telinha de cálculo, né? Vai dizer que é uma folha de salário, vamos botar aqui competência 10, porque eu acho que já tem folha no 8 e 9 calculado. O tipo de processamento, data de pagamento, e olha quem está aqui, nosso agendamento. Por isso que é bom parametrizar as informações. Então aqui eu já vou ter um agendamento para poder estar fazendo esse tipo de cálculo, né? Para puxar lá. Porque se eu desmarcar essa opção aqui, eu vou dizer para o sistema não olhar o agendamento. Eu vou ter que lançar tudo manual, tá? Por que é interessante ter essa informação marcada aqui? Porque na hora que eu for calcular, eu tenho duas opções. Como assim duas opções? Eu posso avançar, e aí eu posso simplesmente vir nesse botão calcular aqui, e aí ele vai puxar o agendamento, né? Mais alguma importação que eu posso tenha feito, e ele vai sair calculando todo mundo, um por um dos nossos funcionários. E aí depois vai dar só um alerta no final de algumas inconsistências de algum cadastro, como contrato vencendo, coisas assim, aqueles alertas no cálculo, e aí depois eu posso simplesmente configurar. Por quê? Porque eu estou puxando um agendamento. Ou então, eu posso entrar funcionário por funcionário e fazer os cálculos também. Ó. Posso vir aqui no empregado modelo, avançar, aí já vai trazer rubricas para nós, ó, porque está lá do agendamento, né? E vou dar um calcular. E aí ele vai começar a fazer a matemática para nós. Lembrando sempre, né, que rúbricas que estão zeradas, quando vocês gravarem e sair, o sistema vai eliminar elas automaticamente. Então, na dúvida, Fabiano, eu quero agendar um evento de quinquênio. Só que eu não sei quem tem o quinquênio ou quem não tem. Na fórmula padrão do quinquênio, o sistema ainda identifica quem tem o quinquênio ou não. Então, basta, eu poderia agendar, posso agendar essa rubrica de quinquênio, dizer qual o percentual que eu quero, e aí, quando o sistema chegar aqui, ele vai analisar se esse funcionário tem direito ao quinquênio ou não. Se ele não tiver direito ao quinquênio, ele vai deixar zerado. Como vai deixar zerado, a hora que eu gravar esse evento, automaticamente será eliminado da folha de pagamento. Então é uma maneira também, eu posso deixar algumas coisas já mais agendadas para facilitar ou até mesmo para não esquecer, né? Porque na hora que chega aqui, bate o olho, preciso pagar isso aqui, não configurei ainda. Por exemplo, que nem aqui, ó, refeição. Refeição deu zerado, mas ele deveria ter. Então já sei que eu tenho que ir lá no cadastro do funcionário e arrumar os benefícios.
Então aqui começa a acontecer as matemáticas, né? Por quê? Porque tem aquelas formas. Ó, aqueles maisinhos que eu falei por causa do grupo de cálculo. Ó. Aqui já começa a aparecer. Ó. Como é que o sistema chegou nesse valor aqui? Eu posso vir aqui nesse detalhamento, ó, e aí ele vai me abrir essa janela aqui. Nessa janela, ele vai mostrar como é que o sistema montou a fórmula. E aí ele vai mostrar para nós. Então é uma forma de vocês ver se aquilo que vocês criaram está obtendo os valores que vocês precisam. Então por aqui vocês já conseguem ter uma noção se está certo ou não. Então o que ele fez aqui primeiramente? Ó? Ele fez o C, né? Ele viu se tinha afastamento ou não. Como ele não encontrou nada, deu zerado, ele seguiu e fez a forma padrão do sistema, então, e chegou no valor. Se tivesse encontrado um afastamento ou alguma coisa, aí ele teria caído numa outra condição. E as bases, né? As partes tributáveis, né? Vocês podem clicar nesse B aqui de baixo, aqui, ó, que aí ele vai mostrar para vocês as bases que estão sendo usadas, de INSS, FGTS, Imposto de Renda. Qual é a dica que eu dou? Clica num evento aqui, por exemplo, de baixo, ó, e volta no primeiro. Pode ver que ele pintou as bases ali. Ó. Tudo que ficou em cinza e escuro quer dizer que está sendo tributável para essa rubrica. Tanto que se eu clicar no Vale Alimentação, ó, já não ficou mais nada ali, porque elas não estão sendo tributáveis. Então isso também é uma maneira de vocês poderem conferir, né, a folha para ver, baseado naquelas rubricas que vocês criaram, se está tributando certo ou não, né, se está entrando ou como está chegando aquele cálculo. Muitas vezes no suporte, quando ligam para fazer fórmula, a gente cria a fórmula, entra no cálculo e faz uma simulação. E aí, olhando pelo detalhamento, a gente consegue mostrar para o cliente o que o sistema está pegando para ver se era o que ele quer ou não também. Então, essa ferramenta ela é bem útil com relação a isso, tá? Então, isso é uma forma de vocês poderem estar conferindo ali, né, a folha ali, né, com relação ao que vocês acabaram de montar. E relatórios, né? Que tipo de relatório vocês podem usar para essas questões que a gente acabou de fazer? Tem dois relatórios bem úteis para isso, tá? Um deles é esse camarada aqui, ó, que é o memória de cálculo. Memória de cálculo é como se fosse esse botão detalhamento aqui, ó. Ele vai dizer como é que o sistema montou aquela forma. Isso aqui é muito usado, às vezes, para levar para um sindicato. Às vezes tem sindicato que quer como é que chegou num cálculo de uma rubrica, né? Então, ó, vou pegar aqui o evento de salário, ó, vou mandar pré-visualizar. Então, o que ele mostra para nós aqui, ó? Então, o que ele mostra para nós, né? Qual é a fórmula, né, que tem no evento, como o sistema substituiu cada variável para os seus valores, respectivos valores, e montou aqui uma explicação de que ele pegou para cada um. E aí mostrou o valor que ele pagou. Então, isso é uma maneira de vocês também conferirem através de uma forma. E vou dizer que isso aqui salva em outra situação. Lembra que eu falei de pegar e restaurar uma rubrica? Né? Vamos supor, eu fui lá e criei uma rubrica como sendo em horas. Tá? E aí depois eu fui lá e restaurei e ela voltou a ser dias. E aí eu fico, como é que estava a fórmula naquela rubrica que eu restaurei? Não lembro. Tem duas opções. Uma seria restaurar um backup, que é muito perigoso, porque daí você vai ter que restaurar um backup para trás e vai perder um monte de informação, né? Ou outra é lembrar, não, mas para aí, até o início do ano, essa rubrica estava na forma antiga. Então vocês podem vir aqui na memória de cálculo e pedir aquela rubrica lá de janeiro de 25, que aí ele vai trazer para vocês a fórmula que foi paga em janeiro de 25 naquela rubrica. Então é uma maneira também de. Isso aqui às vezes usa, né? Tem uma auditoria também dentro do sistema que também dá para ver isso, né? Mas isso aqui é mais um recurso que tem para esse tipo de situação. Outro relatório também que vocês podem usar bastante para poder ver se o sistema está chegando no valor correto, principalmente para a questão de médias, é o totalização de eventos. Então, por exemplo, Fabiana, eu não sei se o sistema está pagando certo, está trazendo certa quantidade de horas extras pela fórmula que eu montei, por exemplo. Ou eu quero saber se é realmente esse valor, como é que eu posso conferir isso. Vocês podem vir aqui na totalização e colocar aqui um período. Aí bota, claro, obviamente, o período aquisitivo do funcionário. Então, vamos supor assim, eu quero ver de janeiro até agora, quem é que recebeu hora extra? Um exemplo. Não tem ninguém. Vou pegar o evento 15, que é o evento de salário, que eu sei que tem gente que tem. Então aqui, ele vai me mostrar, que o empregado modelo recebeu esse evento em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e agosto. E ele vai me totalizar o valor que ele recebeu nessa rubrica. Deixa eu dar mais um zoom aqui, Ele vai mostrar todos os meses, né? E ainda o total ali. Então poderia ser um evento de hora extra, um evento de falta, um evento de comissão. Então eu posso botar aqui qual o período que eu quero enxergar, né? Posso selecionar um funcionário, posso selecionar mais de uma rubrica também nesse relatório, Posso vir aqui e marcar mais de uma rubrica, e aí ele vai me totalizar ali para mim poder ver, o funcionário tem um período aquisitivo de abril do ano passado até março desse ano, um exemplo. Então eu vou ali,
tiro um totalizador do evento 98 e vejo quanto ele achou de médias. Quanto achou de valor. E aí eu vou lá e olho a minha rubrica e vejo, realmente está batendo. Então está excelente. Opa, não bateu. Alguma coisa eu estou fazendo errado. Então é uma maneira também de vocês conferir, né, se aquele valor que está chegando ali está certo ou errado ou não lá nessa rubrica que foi criada ou não. Então isso também facilita bastante. A Norma perguntou lá, quando transmitir a folha, qual é o evento que eu tenho que transmitir por valor sair lá na guia do FGTS Digital? Então, esses dois relatórios aqui são os relatórios que vocês podem usar para fazer essas conferências. Um que analisa as fórmulas, né? E analisa a fórmula, é bom dizer, né? Um que mostra como foi utilizada a fórmula e um como chegou nos valores de média ali também, tá? Então isso facilita bastante ali para vocês, né? E todas essas rubricas que estão sendo criadas ou modificadas, elas precisam ser encaminhadas para o e-social dentro do evento S1010. Tá, que é os eventos iniciais. Mas, como lembra que eu falei lá no começo, nem tudo é encaminhado para dentro do e-social, tá? O que vai mudar, quando vocês alterar, vai fazer levar uma rubrica para o e-social? São alguns campos. O nome, a numeração, a data de ativação ou a data de inativação, se é um provento ou um desconto, tá? Isso tudo. Então, código, descrição, data de ativação e inativação, se é provento, isso tudo vai para o e-social. Tá? Então, se mudar esses campos, o e-social recebe. Se vocês alterarem a fórmula, aí já não faz diferença. A fórmula para o governo não interessa. Tanto que se vocês olharem lá dentro do portal, nem tem as fórmulas das rubricas de vocês. Então, código, descrição, tipo, isso vai tudo para o e-social, porque ele tem que saber se é um provento ou não, qual é o código que você usa no seu sistema e qual é a descrição. E também, óbvio, né, a guia de e-social. Se mexer nessa guia, também é gerado uma transmissão para o e-social. Se mexer só na guia de incidências, não é necessário enviar para o e-social. Mas, volta ao que eu falei lá no começo. Se eu mexer aqui, eu tenho que ter coerência com o que está aqui. Ah, mas aqui já estava certo, era aqui só que estava errado? Beleza. Arruma aqui, recalcula a folha e está tudo resolvido. Mas agora, se aqui está errado e aqui está errado, arruma, recalcula a folha, mas envia a rubrica de novo para o e-social, porque foi mudada a tributação por aqui. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Então, são esses campos que vão para dentro do e-social lá, tá bom? Então fiquem bem atentos com relação a isso. E fechamos, né? Era isso que eu queria mostrar para vocês ali sobre a questão de rubricas dentro do nosso sistema, né? Então, vocês veem que é um conteúdo que rende, né? Deu uma hora já de conversa, né? Isso que a gente nem se aprofundou em criar fórmulas ali realmente. Só passei um básico do básico para vocês, mas é uma ferramenta bem poderosa, tá? Por o sistema ser aberto, ele facilita muito vocês poder criar uma fórmula ou modificar o que tem, e ainda tem aquela questão do poder do agendamento ainda, né? Para quando for calcular uma folha, deixar bem mais automatizado o sistema de vocês. Qual é a dica que eu dou? Sempre que tiver uma dúvida numa criação de uma fórmula, vê como é que chegou naquele cálculo, entra em contato com o suporte e vê se não dá para criar uma fórmula. Porque às vezes eu vejo o cliente falar com o suporte e a pessoa fica lá criando rubricas por um bom tempo. Não perde tempo fazendo essas rubricas ali, lançando esses valores na mão. Vê se não dá para montar uma forma. O máximo que pode acontecer é um cálculo muito complexo, e aí com o que a gente tem de recursos de forma não ser possível. Mas não são, olha, são raros casos disso acontecer. Mas se vocês sabem como é o cálculo, entre em contato com a gente e a gente tenta fazer, ou manda por e-mail, ou que nem eu disse, se for um caso muito complexo, que tem que mexer em muitas formas, a gente agenda um horário com vocês, ou manda por e-mail e pega a base e vai fazendo e depois manda para vocês também. Então isso tudo fica mais fácil para poder fazer esse tipo de situação, tá bom? Aqui tem as redes sociais da DataCentro, né, o WhatsApp do nosso comercial, o Instagram, né, e o YouTube, né. Lembrando que essa gravação vai subir para o YouTube, então depois, quando vocês quiserem rever, né, por isso que é importante seguir nós nas redes sociais ali, porque no Instagram é divulgado também a agenda de todos os webinários, tá? Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Fabiano, com relação às alterações do 1010 em 12 de 24. Não foi feito, pois a minha empresa não tinha incidência de PIS. Ao fazer a verificação de novos registros, ocorre um erro de preenchimento para todos os eventos de cadastro. O que fazer? Tem que verificar, né, se é por causa do PIS, aí é dentro do cadastro da empresa, lá tem uma opção lá para ser desabilitada, que é o uso PIS ou não, mas aí dá uma entrada em contato com o suporte ali, que a equipe analisa e troca essa opção para você ali, bota que não precisa de PIS. Se for que vocês pagam PIS, aí foi porque o governo ele fez uma modificação, tá? Dentro das rubricas aqui, ó, ele foi criado esse campo aqui, ó, esse campo não existia.
Esse campo ele foi criado depois. Porque lá no começo, quando o ex-social começou a tributar, olha como é que foi o que os caras fizeram. Quando começou a tributar PIS para empresas que tinham que ter o pagamento de PIS, eles estavam usando como parâmetro tudo que tinha tributação de INSS. E olha que confusão, né? Nem todo mundo usa o INSS. Tem rubrica que pode ser tributada por INSS, mas não fazer base para PIS. E aí, com isso, eles criaram uma salada de fruta. E aí, depois de muito tempo, eles criaram esse campo a mais aqui de PIS. Então, pode ser isso também um problema que você está tendo. Mas aí dá uma ligada para o suporte, que daí eles analisam bem o seu caso e vão te dar o melhor caminho, tá bom? Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos para ver hoje, tá? Agradeço de novo a atenção de vocês por mais um webinar ali. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, entre em contato com nossos canais de suporte e até o próximo.